Olá, tudo bem com vocês? O Centro Técnico Vida Ativa vem contribuir com uma visão para somar e aumentar a sua produtividade em uma equipe multidisciplinar ou pessoal. Hoje eu vejo o financeiro não é tudo. Estamos entrando em uma nova era. Houve a live do dia 13 de abril de 2020 com Cristiano Paganin e Patrícia. Dicas e experiências. Boa noite. E aí, gente, vamos lá, vamos chegando na nossa nova live. Agora falando de gestão, né? Que papo bacana. Gestão na ponta do lápis, nós vamos falar sobre pessoas. E eu vou convidar uma psicóloga, gente. Sejam bem-vindos. Vamos ver se eu já chamo ela aqui. Vamos lá, Patrícia, ela é psicóloga organizacional, gente, vai vir aqui trazendo informações. Aí, Pati, tudo bem? Tudo bom, tudo Seja certo? bem-vinda ao canal da Muito Tony Derme, seja bem-vinda ao Projeto Sol, né, que vem iluminando essas clínicas aí, ajudando a gente a passar por várias dificuldades, né, e é um prazer estar aqui falando, então, sobre gestão, né, porque a gente vê que todo profissional da área da saúde estudou muito pouco a gestão. Né, é difícil de controlar o caixa, é difícil, né, tem uma certa dificuldade, mistura os dinheiro, né, a liderança com a equipe, né, também é uma deficiência, e a liderança sobre si mesmo, que são esses papos aqui que nós vamos ter hoje, né, Patrícia, que a gente vai ajudar esse povo. Boa noite, Elisângela, querida de Londrina, tudo bem? Sejam bem-vindas. E aí, Paty, muito está bem. animada para a primeira live aqui com a Tony Derme? Um grande prazer estar aqui, né? A Tony Derme já é uma parceira e amiga aí de tempo, de muitos trabalhos juntos aí, então tenho um prazer de estar próxima a essa empresa e a família Tony Derme, que muito me orgulha aí de tudo que faz aí na sociedade e também dentro da sua equipe, o seu trabalho. Então, vamos aí contribuir, né? E quem sabe ajudar um pouquinho mais essa família e essa rede toda a passar por uma situação diferente e sair ainda melhor de tudo isso, com aprendizados fortalecidos, mais próximos, né? É o que a gente precisa aí realmente para um mundo melhor. Luísa, amada, bem-vinda. Meu amigo Edu, querido. Paty, mas olha só, a gente tem várias perguntas aqui que nós conversamos previamente. E como é importante, né, ter uma equipe é tudo, né? Uma empresa, ela é feita de pessoas, né? Por isso que eu convidei você para falar a primeira live de gestão depois da Marta, é falar sobre pessoas. A importância de a gente ter um alinhamento, né, do que é a empresa e o funcionário, a equipe poder estar colocando isso para os clientes, né? É um desafio a gente manter, né, a equipe motivada. Então, me dá algumas dicas agora. Como é que está essa motivação? Vamos falar de motivação de equipe? Vamos. Qual é a dica que você passa, Paty? Costumo dizer que o negócio dos negócios são as pessoas, né? Então, realmente, indiferente da área que se trabalha, a gente precisa ter um olhar diferente para as pessoas. E nos dias atuais isso é ainda mais forte porque o que faz uma empresa ser diferente é como esse capital humano segue num atendimento a um cliente, no corpo a corpo, no cuidado que tem, né, com essa pessoa cliente interno ou externo, né, isso que faz a diferença, né? Muitas vezes a gente paga, inclusive, um valor maior por um bom atendimento e é o É fator verdade. humano por trás de tudo isso, né? Então, por isso se faz muito importante a gente ter realmente um olhar diferente para as pessoas, né? Eu vou te E aí, interromper só um pouquinho, porque tu falaste uma linguagem que para a gente, administrador, é simples. O cliente externo e o cliente interno. Porque eu não sei se todo mundo tem essa visão, né, de que o funcionário é um cliente também, não é? Então explica para a gente por que é um cliente interno se ele é um funcionário. sim, a gente precisa entender que todas as interfaces internas são muito importantes para que para fora as coisas saiam bem, né? Então, existem inclusive pesquisas, estudos de quanto uma equipe
né, de funcionários está satisfeita, sente suas necessidades atendidas, ela expande isso para fora, né? Então, ela leva tanto a imagem, a marca da empresa para fora, como ela trabalha bem, entrega melhor dentro do que é o seu papel na organização, né? Existe hoje um conceito dentro da área de gestão de pessoas que é de marca empregadora, né? Justamente empresas tendo todo um rol de ações de investimento nesse cliente interno, né, pelo bem-estar das pessoas com quem a empresa está lidando e também porque são essas pessoas que são as maiores disseminadoras da marca da empresa, né? Então, que estão lá todo dia, que vê o que acontece no interno, que sabe onde é que são, às vezes, algum problema, alguma situação difícil, que levam para fora, contam para a família, para os amigos, para os parentes, né? Então, são essas pessoas que levam a maior parte do nosso nome. Então, por isso, esse cuidado com o cliente interno, né? Que é, então, como a gente chama essa equipe, então, que está trabalhando dentro da empresa, né? E um cliente, o funcionário motivado, então ele reflete num um aumento de faturamento, pelo que tu está me dizendo. É isso. Dá para ver isso. Inclusive, existem pesquisas a respeito de quanto mais o funcionário está engajado, né, e satisfeito, se sentindo atendido dentro da organização, essa empresa tem, inclusive, um valor financeiro, um valor de faturamento, de resultado diferenciado, né? Então, existem aí nos rankings das melhores empresas para se trabalhar, né? Então, muitas pesquisas que fazem esse comparativo e realmente é comprovado que a gente cuidar do nosso cliente interno reflete no nosso cliente externo, no mercado, no que a gente quer levar como imagem aí do nosso negócio, né? Então, eu vou dar essa dica agora, complementando você, Patrícia. Olha como é importante. O que eu faço dentro da Tony Derby para deixar a minha equipe feliz? Tratamentos. Né? Toda mulher gosta de tratamento, tem homens também que gostam de tratamento, gostam de perder a barriga. Então, quando a gente faz o tratamento de estética no funcionário, dentro da Tony Derby, ainda mais eu gosto de pegar funcionário novo, ainda mais que não é da área clínica, que não entende nada de tratamento, faça um tratamento e explica como funciona o equipamento com ela sentindo. Gente, olha que fácil que fica isso. Para quem tem funcionário, os funcionários fizeram os tratamentos que vocês oferecem? Minha pergunta agora. Né? A equipe de vocês sabe o que vocês estão fazendo, sabem o resultado que dá, conhecem o produto que estão vendendo. Então, esse é o principal questionamento desses primeiros 5 minutos. Né, Patrícia? A gente não consegue levar nada adiante se a gente não acredita naquilo realmente. Vai aqui um pouco fazer de uma forma robotizada e ter um resultado mínimo com sorte, vamos dizer assim, mas se tu realmente acredita, se tu experimentou, se tu vê o resultado, se tu te sente parte da construção daquele produto, de como eu estou conduzindo, eu dei uma ideia de uma melhoria, né? Essa pessoa realmente vai ter um outro engajamento com o trabalho dela. Ela vai se sentir satisfeita, então a gente está fazendo, inclusive, aí uma linha dentro da saúde mental até das pessoas, e em contrapartida estamos tendo ganho com os negócios também, né? Com certeza. Aqui tem gente aqui agora. Nossa, tem tantos comentários bacanas aqui. A Alessandra adora usar tudo da empresa. Olha aí, tá certíssima. Gente, eu uso, né? Na minha pele a radiofrequência. Por isso que eu falo com a radiofrequência com certeza, porque eu vejo em mim o resultado. Né? Se pegar minha foto de novembro aqui, eu tô com mais ruga do que agora, porque eu fiz uma sessão de plasma e fracionada. Eu digo, agora tem que postar o depois. Né? Como a gente fica mais seguro, né? E aí dá o brilho no olho, né? O engajamento, tu falaste, é tudo. E, Patrícia, o engajamento é importante ser feito, o planejamento com a equipe, então, para não passar uma ordem de cima para baixo? Eu vou te dizer assim que a gente, para conseguir, parte normalmente da questão do líder, né? Quem que é a pessoa que está à frente de tudo isso? Então, é muito importante a gente ter esse olhar inicial, né? Para cada um de nós, para quem é líder, olhar para si,
né? E aqui um pouco quem está numa função que possa ter um líder próximo, ou um líder que também seja seu subordinado, a gente também esteja com esse olhar, porque eu preciso olhar para mim conseguir trabalhar o outro. Eu preciso saber das minhas potencialidades, do meu estilo, ter uma observação na forma como eu conduzo as coisas, né? E aí, a partir de olhar para mim, eu vou conseguir trabalhar melhor o outro, trabalhar essa questão do engajamento e aí ir para outras ações, né? Eu costumo muito dizer que não tem certo e errado nas coisas, né? A gente tem que observar a situação do momento, observar o estilo de cada um. Nós não precisamos ter as pessoas todas iguais e nem devemos ter, porque nós nunca vamos conseguir inovar, por exemplo, se nós tivermos todas as pessoas iguais. Mas para isso a gente precisa respeitar as diferenças, respeitar as opiniões, né? Quando a gente fala em diversidade, se leva muito para o lado de ser uma diversidade de gênero, de idade, de cor, e a diversidade vai muito além disso, é a diversidade de pensamento, de ideias, e é aí onde a gente cresce. Mas para isso a gente precisa conseguir ouvir, né? Ouvir genuinamente, ouvir de verdade e construir em cima disso. Por isso que o líder olhar para si primeiro é muito importante, porque o momento que eu consigo olhar para mim, cuidando do meu espiritual, do meu emocional, do meu mental, olhando para mim como ser humano, né? Onde aqui um pouco não precisa o líder ser um super-herói, né? Ele precisa realmente se reconhecer e a partir de ele se reconhecer conseguir agir se apoiando em pessoas, em parceiros, pedindo ajuda, trocando, fazendo com que essa equipe seja realmente a equipe um potencial. A gente não precisa que uma pessoa sozinha faça as coisas. E mesmo aonde, numa empresa, onde talvez seja um profissional autônomo, né? Ele também não precisa ser o super-herói e fazer tudo sozinho. Ele também pode observar, olhar para si, entender suas potencialidades, entender aonde realmente está seu talento principal e aonde aqui um pouco eu não dou conta de atender ou por alguma questão não vou para esse lado, porque eu não me apoiar em parceiros, em fazer conexões, né? Então, a gente primeiro olhar para si, né, é o caminho para a gente conseguir realmente trabalhar como um líder de uma forma realmente mais efetiva. Patrícia, aqui a gente tem vários profissionais que têm clínicas, alguns com 2, 3, 5, vários funcionários e outros que trabalham sozinho. Tu falaste agora do autoconhecimento. Primeiro eu tenho que me autoconhecer. Para a gente saber o quê? O ponto fraco, o ponto forte, até para saber onde contratar, né? Eu preciso de uma pessoa mais forte na área da matemática, do financeiro, porque eu sou ruim, né? Acho que seria isso, né? A importância do autoconhecimento, não é verdade? Sim, sim. Tanto para olhar aqui um pouco aonde eu sou melhor, onde eu posso estar atuando de uma forma mais efetiva, como para olhar aonde eu talvez não me sinto tão à vontade ou não me sinto tão apto a isso e avaliar, aí sim, num planejamento, é uma potencialidade que eu posso desenvolver, que eu estou disposto a isso, ou é um lado que eu prefiro não mexer e vou me apoiar num funcionário, num parceiro, alguém para complementar, né, essa minha, talvez não tão bem nesse assunto, né? Eu vou chamar alguém para complementar. Então, aí vai depender se eu sou um autônomo, se eu tenho uma empresa com uma estrutura um pouco maior, né? Aí a forma como eu vou conduzir, né? E uma coisa importante para ajudar a olhar para si é também a gente conversar com as pessoas, né? Porque eu ia te perguntar uma dica de ferramenta de autoconhecimento, mas como é que é? Continua falando do olhar para si agora. A gente tem ferramentas no mercado, como assessments, que são uma espécie de testagem, né? Que é onde tu pode, ali, através tem todo um estudo científico por trás, que traz, então, os estilos, né, profissionais, a forma como a gente coloca as coisas, que é uma ferramenta que aí tu pode adquirir para conhecer um pouquinho mais a fundo, né?
Mas também tem outros caminhos que eu posso estar fazendo um bate-papo com uma pessoa de confiança, né? Ir aberto, perguntar sobre algumas coisas, né? Coletar feedbacks de locais diferentes, né? Sei lá, de um cliente, de um colega, de um gestor. E aí também ir montando o meu olhar sobre mim para cima, em cima disso, sim, então poder fazer algumas ações de melhorar, de aqui um pouco me apoiar em outros caminhos para realmente aí ser mais efetiva onde talvez eu não esteja dando conta. Né? Que bacana. Gente, então, psicóloga Patrícia aqui manda super bem na gestão organizacional e com pessoas, né? Para quem está entrando agora, essa é a live para a gente dar as dicas de como lidar com a equipe e consigo mesmo. Se eu sei meus pontos fracos, como profissional, trabalho sozinho, o que eu faço? Né? Como é que eu consigo manter a minha rotina? Porque o profissional sozinho, às vezes eu falo até com a minha dentista, ela disse, gente, eu falo com um paciente, eu virei professora para dar aula, para poder ter mais contato, porque a pessoa se sente sozinha. Né? Quem é que se sente sozinho aí, gente? Que está sozinho para pensar no marketing, na conta, no tratamento, na tecnologia que tem que comprar, nos cosméticos, tem que pensar em tudo. Né? A pessoa às vezes se sente fraca. Qual é a dica para essas pessoas, Patrícia? Aqui a gente tem que ter, primeiro, como eu falei das dimensões, a gente ter o autocuidado, né? Então, para mim, conseguir ir para esse outro de ser ouvido, de ter uma relação, também é importante olhar para mim, né? Cuidar, então, da minha saúde, da minha alimentação, do meu sono, né? De como está a minha rotina, né? Manter ainda mais nesse momento uma disciplina com o horário que eu vou estar estudando, o horário que eu vou estar cuidando da casa, estou dando atenção para alguém na família, né? E após essa questão do autocuidado, eu posso, então, realmente ir mais preparado para buscar esse contato de relacionamento, de dica, de se aproximar, né? Então, eu vejo que tem caminhos diversos, então, tanto com profissionais, eu posso pensar num mentor, uma pessoa que me inspira de alguma forma, Olha aí. né? Uma pessoa, até um colega de trabalho, de profissão, que eu enxergo que está fazendo coisas legais que me interessam, né? Então, eu trocar com essas pessoas é muito importante, provavelmente elas estão passando por dificuldades parecidas, né? Então esse apoio, ele é muito válido, né? Também buscar caminhos através do desenvolvimento. Então, hoje a gente tem muitas salas de bate-papo, né? Dentro de, agora no desenvolvimento online, aí muitos caminhos. Sim. Que também tem espaço de troca de conversa, né? Que pode e o Projeto Sol, né? O Projeto Sol, gente. Quem está se sentindo sozinho, venha cá, que tem a Patrícia dentro do projeto, eu, a Marta, toda a equipe, não é? Isso aí, nós da Bufão Martins estamos prontos aí para dar todo o apoio, né? E esse caminho de dúvida, né? Ele vai ser uma crescente sempre. Então, a gente não tem mais um cenário linear, né? Indiferente de agora estar nessa questão do corona, né? Mas o mundo é muito dinâmico. Então, a gente não tem mais aquela questão, comprei uma tecnologia e agora ela vai me durar anos e anos e anos, não preciso mais me preocupar, né? As coisas são muito dinâmicas. Então, eu preciso estar constantemente me apoiando com profissionais, conversando com pessoas, me desenvolvendo, né? Trocando. A Ali lembrou do feedback. Olha que importante isso aí. Exatamente, muito importante, né? Então, essa conexão com as pessoas, com o que está acontecendo no mundo, ela é fundamental realmente para mim conseguir ter um diferencial aí, tanto na minha carreira, como no desenvolvimento do meu negócio, né? Olhar para fora e olhar para dentro, né? Nós falamos do cliente externo e do cliente interno, e isso vale para o negócio também, né? Olhar para como o meu negócio está no interno e como está lá no externo, né? Me apoiando aí com mentores, com colegas de profissão, com fornecedores, né? O mundo hoje ele é colaborativo, então a gente tem que manter essas redes, exercitar essas trocas, que é justamente onde a gente vai conseguir aí ter melhor resultado em conjunto. Com certeza. O feedback, por exemplo, que a Ali levantou aqui.
de quanto em quanto tempo eu deveria fazer um feedback? Se a pessoa não fez nada de errado, tá? Claro que se houve um problemão, tem que pegar, né? Pega aqui, senta, né? Nunca na frente de todo mundo, né? Leva para a salinha se é para brigar, não é isso? Mas de quanto em quanto tempo? Porque as pessoas esquecem de fazer feedback. Quem não tem uma regra, né? A gente vê que vai passando, a pessoa está ali há 2, 3 anos e nunca mais falou nada. Sim, isso é um problema muito grave, porque a gente precisa que as pessoas sejam alimentadas. Lembra que a gente falou lá atrás, né, da questão de as pessoas estarem engajadas, né? E o feedback é uma ferramenta que evoluiu muito e hoje ela é mais leve, né? A gente tinha um conceito lá do passado que tinha que ter um formulário, sentar numa sala, ficar 1 hora lá falando sobre um monte de coisas, né? Esse caminho hoje ele é muito mais fluido, ele é muito mais atual, aonde o feedback tem que ser uma constante. A gente precisa conversar constantemente com as pessoas e não precisa ter um formulário, uma coisa estruturada, né? A gente fala de um feedback realmente constante, aonde aconteceu alguma coisa, chama, que legal que tu fez isso, parabéns, é esse mesmo caminho, né? Isso não foi tão legal, olha, aqui teve tal situação, quem sabe a gente poderia fazer diferente, numa próxima vamos conversar antes, né? As pessoas precisam ser alimentadas. E assim, o feedback, ele também tem um outro viés que é de pensar um pouco na jornada das pessoas dentro das organizações. Então, por que eu não chamar a pessoa para conversar sobre o que ela pensa na carreira dela, né? O que ela pensa para o futuro, o que ela vê da empresa? Isso também faz parte de uma prática de feedback que precisa ser constante. Aí, claro, vai... cada espaço, cada estrutura, né? Vamos pegar uma empresa lá de 10 mil funcionários, vai ter uma dificuldade de ter uma constância, né? Um pouco maior. Mas uma empresa menor, né? Que tenha uma equipe mais enxuta, né? Ou um líder com menos pessoas no time, facilita de ter isso como uma constante, né? E numa evolução ainda maior do feedback, a gente já tem a própria equipe se dando feedback. Não necessariamente precisando ser só o líder, né? Então, o que o meu colega está ali do meu lado, ele também pode me abastecer. A gente não está disputando, né? Nós estamos pensando no ambiente colaborativo onde todo mundo tem que se ajudar. Nós temos um bem maior lá no final do negócio, né? E se a gente está realmente junto, cara, pisou na bola, vamos tentar fazer diferente, é mesmo, tinha me dado conta, na próxima tu me avisa, né? Então, fica um clima diferente na empresa e a gente consegue realmente que esse feedback seja uma rotina, porque as pessoas precisam realmente estar sabendo como foi seu dia, o que está fazendo legal, o que é que um pouco não está, o que pode ser diferente, né? Quando a gente fala nas questões de como o líder deve conduzir, a questão da comunicação ela é fundamental, né? Aonde eu preciso estar comunicando constantemente o que eu quero, como eu quero que seja feito e principalmente o que eu espero das pessoas, porque normalmente as pessoas estão todo mundo trabalhando, né? Todo mundo aí acreditando que está dando o seu melhor, mas às vezes não é o que se espera dela, só que nem ela sabe que não é o que estão esperando, né? E aí a gente tem que falar o óbvio, Paty, tem que explicar o óbvio, né? Tem que falar. Óbvio. Porque o que é óbvio para mim não necessariamente seja para ti, né? Então, uma questão que a gente comentou, né, sobre agora os acessos à tecnologia, né? Então, para mim é que um pouco é óbvio usar um Instagram, usar um Skype, mas será que para o outro é óbvio, né? Para ele é fácil, é uma coisa que ele tem domínio, né? Então, a gente tem que usar um pouco mais a empatia e realmente pensar que para o outro não necessariamente é a mesma coisa que para mim, né? Então, uma máxima que eu gosto muito é a gente usar menos julgamento e mais compreensão. Então, no momento que a gente compreender mais o outro e julgar menos, as relações acabam ficando mais fáceis e flui melhor para todo mundo, né? Então, e, gente, não é só... E o líder também recebe feedback, hein? Vocês não pensem que eu passo, eu levo, às vezes, umas puxão de orelha dos meus gerentes. Às vezes, isso aqui eu não gostei como tu fizeste aqui. Realmente, às vezes, tem razão.
A gente não é porque é o líder, a gente não erra, mas tem que ter a humildade de reconhecer, né? Dizer, olha, realmente, tu tens razão, não me comportei bem. E eu recebo feedbacks também, sou aberto. Às vezes o pessoal tem medo, mas alguns gerentes não têm, graças a Deus. Aí eu vou ficando uma pessoa melhor. Professor Ayrton, olha só quem está aqui, né? Esse foi meu professor, gente, dos custos. Me ensinou bem, porque senão eu já teria quebrado. E ele está falando aqui da capacidade que a gente tem de se organizar e deixar uma empresa mais ágil. Né? Quando a gente tem os processos mais definidos, as pessoas mais treinadas. Eu vejo que a gente treina pouco, né? Dentro das empresas. A gente treina pouco e tem muito conhecimento em outras áreas. Como é que a gente dissemina isso, Patrícia? Aqui, quando a gente fala da questão da gestão ágil, a gente tem várias frentes. Sim, o treinamento é muito importante, desenvolver as pessoas é muito importante, mas tem outras premissas que também a gente precisa ter, né? É ter um ambiente de confiança, isso que está dizendo de as pessoas conseguirem te dar um feedback, sinal que é um ambiente de confiança aberto, né? Porque eu não vou conseguir ser ágil aonde eu não consigo dar um passinho se eu tenho medo de ser reprimido ou de eu ser demitido porque eu fiz alguma coisa. Eu nunca vou conseguir ser ágil, né, nesse tipo de ambiente. Então, eu preciso... E nem inovador. Desculpa te cortar, mas nem inovador, né? Se tu corta a pessoa, como é que ela vai trazer uma ideia para você? Exatamente. Eu não sei se tu já viu um cardzinho que circula aí nas redes sociais de uma pessoa contratando um passarinho, assim, desses mais bonitos que voam alto, dizendo assim, eu sei que você voa muito bem, mas aqui você tem que ficar dentro daquela gaiola. E aí então... a pessoa fica frustrada. E ele vai mostrar tudo o que ele pode fazer se ele tem que ficar dentro da gaiola, né? Então, o ambiente de confiança é muito importante para a gente conseguir ser ágil, né? Então, a transparência, o ambiente de confiança. Outra questão também bem importante é a gente pensar em ter times pequenos, trabalhar com multidisciplinaridade, então, ter pessoas misturadas, resolvendo as situações, né? Trazer pessoas para a equipe assim que tu jamais imagina também, são pessoas que vão contribuir para te ter soluções diferenciadas. Né? Me explica melhor um pouco isso. Como assim trazer pessoas completamente diferentes? Isso aí, não sei se ficou claro. Agora explica pra gente. Se eu tenho uma clínica de estética, com quem que eu vou trazer? Um engenheiro? O que eu vou trazer? Um médico? O que é? Um amigo? O ideal é quanto mais pessoas que pensem diferente, melhor para a gente ter outras soluções. Então, uma pessoa que é do financeiro, uma pessoa que é da engenharia, uma pessoa que é que um pouco é da área da limpeza, da higienização, né? Para a gente fazer sessões de bate-papo que um pouco para uma melhoria de um produto, né? Para uma melhoria de um serviço, trazer cliente, ouvir o cliente é muito importante. Normalmente o que a gente faz, a gente deduz o que o cliente quer, o que o cliente acha, a partir do que a gente acha. E não necessariamente né? Então, a escuta aqui vale para o cliente externo também. Então, eu ouvir o de fora, eu colocar um cliente dentro de uma situação para poder entender um pouquinho mais a percepção dele, também é fundamental para que eu consiga, né, que o meu negócio tenha uma condução diferente, que eu seja mais assertivo, né? Não adianta eu estar colocando um monte de investimento pessoal, de estrutura, etc., e não é o que o cliente está querendo, né? Isso é muito comum. Aí, mas por que não deu certo? A gente pensou em tudo, pensamos a melhor tecnologia, investimos, e aí não foi comprado, né? Mas será que era isso que o mercado estava querendo? Então, a gente ouvir o cliente também é muito importante para que as coisas sejam efetivas. Então, trabalhar com pessoas diferentes de fora e pessoas de dentro, né, algo também que enriquece. Se eu sou uma pessoa sozinha, se eu sou um autônomo, eu também posso fazer isso, né? Porque eu não posso me reunir com outras esteticistas, né? Outros médicos, outros fisioterapeutas e trocar ideia e trazer gente diferente, né? E fazer um bate-papo sobre alguma coisa, né? Isso é bem rico, né? O que eu vejo uma dor muito seguida é a dor de treinar a secretária.
Todo mundo tem secretária, sabe? Será que ela está atendendo bem? Eu acho que, às vezes, eu tenho a sensação que o pessoal esquece a secretária, assim, eternamente, né? Como é que ela está dando bom dia? Como é que ela está atendendo? Como é, né? Quantas vezes a gente se repassa, às vezes, um atendimento que, às vezes, o profissional, ela já faz 10 anos que está na clínica, né? E tem que dar uma motivada. O que eu faço com um funcionário muito antigo? Assim, está muitos anos dentro da clínica, eu preciso dar uma mexida. A primeira coisa é escutar ele. Então, a gente fica, de novo, né? Como a gente fala para o cliente externo, né? O cliente interno também, a gente precisa entender qual que é a necessidade, o que que essa pessoa está pensando, o que que ela quer para o futuro, né? Como ela acha que o trabalho dela poderia ser melhor. Talvez ela já tenha a resposta de como ela pode ser melhor o trabalho dela. Só que quando a gente usa a gente chama aí na teoria de estrutura de comando e controle, que é um de cima manda e o outro simplesmente obedece. E às vezes o de baixo diz, já sei que isso não vai dar certo, mas como estão mandando, eu vou fazer, né? Então, e ninguém pergunta para a pessoa, e às vezes ela já tem a resposta, né? Então, como treinar uma recepcionista? Primeiro, perguntar para ela o que é uma boa recepcionista para ti, Olha como aí. que tu gosta de ser atendida, né? Que lugar que tu foi que tu achou assim, que tinha uma recepcionista muito legal, que tu te inspira, né? Deixa a pessoa trazer. E aí, tu acha que nós poderíamos aplicar isso aqui? De que forma que a gente poderia ter um atendimento excelente aqui na nossa empresa, né? É fazer a pessoa se sentir parte realmente e ela, nossa, eu que trouxe este modelo de atendimento aqui para a Sim. clínica. Olha, né, a satisfação dela, O de orgulho, novo, né? vai lá para fora, né? E o que, que é o resultado disso? Né? É a satisfação de todos, acaba resultando no faturamento, a pessoa vai se sair super bem, vai vender mais. Então, realmente trazer o ser humano fazendo parte, né? É assim que a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Gente, então, ó, esses últimos minutos foram de ouro, hein? Amanhã vocês vão pegar, vão entrevistar a secretária de vocês, né? Perguntando para ela o que é um bom atendimento, como é que ela acha que ela deveria ser atendida dentro de um consultório, aonde ela foi surpreendida com um excelente atendimento, que ela ficou de boca aberta, né? E o que ela poderia fazer para melhorar. 4 perguntinhas aí de ouro, que isso aí já muda né, a forma de atender o telefone, porque a gente percebe que a pessoa está sorrindo ou está braba. Não é verdade, Patrícia? Tu que é psicóloga, né? Sim, percebe sim. E aí vem, de novo, a questão da sensibilidade do gestor também em perceber isso, né? Então, vai ter os momentos que as pessoas têm altos e baixos, mas aí, de novo, tu pode perguntar, tudo bem contigo? Posso te ajudar em alguma coisa, né? E aí a pessoa que um pouco quer ser acolhida para depois seguir o andamento, né? Então, as perguntas é, assim, a dica de ouro que eu falo para todo mundo. Meus clientes aí já me conhecem que a gente tem que usar muitas perguntas. Então, em todas as situações, seja no feedback, seja num treinamento, né? A gente perguntar, tu vai entender melhor o outro e aí sim conseguir dar uma condução mais efetiva para todos. Né? Gente, a Elaine me disse uma coisa aqui. Se a gente fiz, o reconhecimento, ele substitui o aumento de salário? Pode Pode? substituir, sim, pode Pode. substituir, sem dúvida. Tanto que a gente tem pesquisas de que lá os fatores motivacionais, o salário, ele não é o primeiro colocado, né? Então, óbvio que aí a gente tem situações básicas de atendimento que cada um tem dentro das suas despesas, etc., mas não é o fator principal, né? Tem inúmeros exemplos de pessoas que, com um excelente salário, saíram de uma empresa para ganhar menos em outra por causa de ambiente, por causa de espaço, por causa de se sentir parte, né? Então, realmente, sim, reconhecimento pode substituir salário, né? E hoje em dia, mais ainda no mundo de experiência que a gente vive,
às vezes as pessoas dão mais valor para fazer parte de um projeto, para participar lá de uma atividade, né, Cristiano? Vocês aí são expert nisso, em levar o povo, fazer rafting e companhia, né? Então, A gente isso gosta de bagunça. Eu gosto de bagunça. faz muito mais satisfação, às vezes, do que uma diferença lá na remuneração, né? Então, o que vale muito hoje é o clima organizacional. Gente, eu vou dar um exemplo aqui do clima organizacional, tá? E a Patrícia participou da última convenção, os distribuidores aí estiveram presentes. O que eu fiz para encerrar, né? A gente queria encerrar com um jantar, mas a gente queria ter mais atividades, não só servir a comida e terminar. A gente queria se divertir, né? Aí eu disse assim, pegamos a equipe, a única coisa que eu falei foi, vocês façam um jantar que tenha umas Olimpíadas coloniais, gente. Que isso é coisa daqui do Sul, coisa de gringo. Patrícia, conta pra gente o que eu me surpreendi, o que eles fizeram. Gente de Deus. Foi uma loucura esse jantar. Conta aí um pouco, Patrícia. Sim, as pessoas super se engajaram, né? Teve aí os facilitadores internos, né, que movimentaram as equipes, né, previamente, deram tarefas, né, das coisas que tinham que fazer. E o pessoal super se engajou. Então, as pessoas estavam fantasiadas, fizeram dança do pezinho, fizeram... dança italiana, dança gaúcha, arremesso de queijo, corrida de carrinho de mão. Foi muito divertido e o pessoal realmente se engajou, né? Então, são exemplos e eu tenho certeza que fica na memória de todo mundo para sempre, né? E são coisas que realmente ficam, que são a experiência, né? Então, de novo, a gente tem que oferecer a experiência para o cliente interno e para o cliente externo. Então, quando eu vou procurar um serviço, eu quero simplesmente o serviço ou eu quero ter uma experiência com aquele serviço, né? Olha aí, e o futuro é a experiência, né, Patrícia? Ninguém mais quer ser atendido, a gente quer ter sensações. E vale para o cliente interno também. A experiência que foi vivida nesse jantar ficou gravada na memória de todos, né? E a Tony Derme me proporcionou isso. Então, realmente é a era da experiência, sem dúvida. E, gente, eu não pedi nada. Eu não pedi enxoval de gaúcho, roupas de italiano. Eu não pedi nada para a equipe. Sabe o que é? Eu só disse assim, ó, criem jogos, tipo a Olimpíada Colonial que fazem. Gente, veio tudo. Debugador de milho, eles tiveram que fazer massa. Tinha máquina de massa lá. Bom, montaram... Eu fiquei espantado com a organização da equipe e tudo eles que se viraram e fizeram. Eu nem sabia o que ia acontecer direito, porque eu estava envolvido com a convenção de vendas. Então, olha que poder, né? Quando a gente dá a liberdade, né? O apoio, né? Para a equipe. Gente, eles fazem coisas fantásticas, né? Eu acho que tem que instigar a equipe, né? E como instigar a equipe agora? Minha equipe está meio paradinha, né? Vamos fazer um evento, vamos fazer o quê dentro da clínica? Ou enfim, o que tu aconselha isso aí? Eu nunca fiz nada, Patrícia. O que eu faço? Vamos dar uma dica para esse povo. A primeira coisa é entender um pouquinho do teu público, né? Então, o que as pessoas realmente gostam. Aqui um pouco fazer uma pesquisa rápida, pode ser um bate-papo ali para entender um pouquinho o que as pessoas valorizam, né? O que elas acham interessante, né? E a partir daí, sim, promover alguma coisa. Porque, às vezes, as pessoas estão sedentas lá de conhecimento, querem trazer alguém para falar sobre algum assunto, né? Ou às vezes estão precisando ir para um happy hour, né? Tomar uma cerveja, fazer alguma coisa. Agora não dá muito, mas daqui a pouco já vai dar. Então, caminhos diversos tem, né? Mas assim, a dica de ouro é perguntar e ouvir o que o outro quer, né? Então, o que é a percepção do outro? Eu vou dar uma dica aqui, o happy hour alcoólico. Né, com brainstorming. Gente, funciona. Pega a equipe de vocês, dá a cerveja, dá o vinho, não sei qual bebida vocês preferirem, e deixa o povo conversar por meia hora, 40 minutos, uma hora, e depois vem trazer as ideias. Gente, borbulha. Ideias excelentes, sabe? Eu acho que, às vezes, uma cervejinha resolve o problema estratégico da empresa. Não? Sim. Mas tu vê que é escutar as pessoas, né? É escutar. É verdade.
Por isso que a minha frase lá, que o negócio dos negócios são as pessoas, né? É aonde está aí o nosso diferencial, né? Onde eu vou ter realmente um melhor atendimento, um melhor produto, um melhor resultado, é através do potencial humano que eu tenho aí dentro do meu negócio. Seja eu, o meu potencial humano, se eu sou um autônomo, né? Ou a minha equipe, se eu estou dentro de uma estrutura aí que tem mais de uma pessoa, né? Então, por isso, o líder de si também é muito importante, né? Então, quando eu sou um autônomo, eu ter consciência, né? E quando eu tenho equipe, ter consciência de mim para saber o que eu estou impactando no outro, o que eu estou necessitando do outro como um complemento, algo que eu precise, né? É verdade. Nossa, quantas dicas aqui. Agora me lembraram aqui, a André me lembrou o MasterChef. Gente, eu peguei os representantes, a gente foi com a equipe comercial, né? Minha gerente mais doida que eu. Digo, gente, só contrata gente louca, pior ainda. Eu digo, meu Deus. Mas a gente é animada, não consigo trabalhar com gente com baixa energia. Em resumo, o escritório virou uma pizzaria, Patrícia. Nós fizemos massa de pizza, cozinhamos as pizzas dentro do escritório, tá? Tinha 2 fornos, né? 2, 3 chefes nos ensinando e cada um tinha que montar a sua pizza, né? Fazer a massa, esticar ela. E isso trabalhando em equipe. Então, para finalizar um evento, uma reunião, né? De vez em ir para um restaurante, podia ter ido para uma pizzaria, né? Mas não, foi muito mais divertido. Era farinha, era todo mundo sujo, era uma delícia. Acho que essa interação, né, é que faz o trabalho ficar mais gostoso e mais leve, porque a gente tem que se divertir também. Tem que ser divertido, tem que ser leve, tem que ser divertido. Isso é muito importante, né? É E verdade. promover esses espaços. Trabalho não precisa ser sempre sério, né? Não precisa, nem deve, né? Deve. A gente passa tanto tempo trabalhando, né? E por que que tem que ser uma coisa pesada, dura, né? A gente sabe que vai ter que trabalhar, sempre vai ter essa rotina. Então vamos fazer que seja mais leve, seja divertida, que eu possa participar, que eu tenha orgulho de onde eu estou, né? Que eu goste dos meus colegas. E situações difíceis vão ter em todos os ambientes, né? Na família, com os amigos, no trabalho, né? E isso vai fazer parte da nossa rotina e a gente deve aprender com isso. Mas isso não quer dizer que não possa ter o espaço de diversão, de brincadeira, né? De trocas, de pensar coisas diferentes, né? Precisa ser realmente um espaço aí divertido. Divertido, com certeza. Olha aí, passando essas dicas pra gente, né? Não precisa sofrer. Agora, com esse isolamento, eu tô vendo as pessoas pedirem, pelo amor de Deus, para voltar a trabalhar. Isso é legal, né? Tem um sentimento agora. Como o trabalho é importante, né? Ficar em casa não é bom. Exatamente. Uhum. E Eu até sempre digo. como psicóloga agora, o que está acontecendo que tu acha que vai acontecer com o consumidor? Agora, usando a tua psicologia, depois desse tempo todo em casa, o que ele vai procurar? O que tu achas que mudou na cabeça dele para a gente se preparar melhor para atendê-lo? Num primeiro momento, eu vejo que as pessoas vão ficar ainda bastante seletivas, né? Porque a gente tem lá da velha teoria de Maslow, lá, o atendimento das nossas necessidades básicas, né? Como essa situação toda está mexendo muito com a questão financeira, né? De atendimento às primeiras questões que a gente precisa na vida, então a tendência inicial é realmente ser mais restritivo com algumas coisas, né? Por outro lado, mais exigente. Então, Mais exigente. exatamente, Falasse tudo agora. eu vou escolher melhor. Então, ainda mais agora que a gente está percebendo um monte de serviços se expondo mais, investindo mais em mídia, né, se mostrando, eu tenho a possibilidade de escolher melhor também, né? Então, dentro do atendimento da minha necessidade, eu vou escolher onde seja mais confortável para mim, onde eu tenha um atendimento melhor, onde eu me sinto seguro, né? Onde eu entendo que a pessoa está me passando confiança, né? É um ambiente onde realmente eu sei o que eu estou fazendo. Aí a segurança tanto da questão da saúde como na questão do serviço que está sendo prestado, né? Então, a tendência é nessa linha inicial de a gente precisar se resguardar e atender essas nossas necessidades básicas, né? Isso por um tempo, né? E a tendência de ter coisas que
não vão mais ser como eram antes de fato, né? Porque as coisas que a gente está experimentando agora, que um pouco vão gostar, vão achar que é confortável e não vão mais voltar atrás realmente. Tu sabe, se tu falaste uma coisa, que eu falei até isso numa live, vou repetir agora. Eu fui no meu barbeiro, que eu vou há 2 anos, 3 anos já, no mesmo, e eu saí de lá e eu fiquei com nojo da máquina de passar aqui na minha boca. Que eu digo, isso aqui devia ter vindo num saquinho, que ele tivesse passado álcool gel. Olha só a cabeça, eu digo, gente, será que eu fiquei neurótico? Aí eu pensei, não, mas se eu fiquei, todo mundo deve estar ficando também, não sou o único. Então, tu falaste em segurança, às vezes a gente vai voltar para a clínica, mesmo que esteja com luva, com a máscara, né? Eu vi uma esteticista passando um vídeo que ela estava fazendo uma asepsia com água sanitária, lavando tudo. Ela fez um vídeo de toda a higienização da clínica, né? Olha que bacana. E depois mandou isso, como é que estava. Então, isso passa segurança para a gente que a gente está precisando agora, né? Exatamente. Então, por isso que eu digo, dentro do estudo, a gente parte, né, por atender essas necessidades básicas e essa questão de saúde e segurança, ela é realmente a base para mim começar a poder ir para outras coisas e mais tranquilo, né? Mas a exigência do consumidor, sem dúvida, vai passar a ser diferente, né? Diferente. Inclusive acessos aos serviços de outras formas, né? Então, mesmo essa questão do virtual, né, bastante crescente. Então, aqui um pouco eu ter canais de me comunicar com o cliente, de me comunicar com o funcionário, né, através do virtual também é importante, é prático para as pessoas também. Então, são coisas que realmente vieram para ficar, né, e agora se potencializaram. A gente falou aqui da ser digital ou digitalizado, né? Foi uma frase. Explica para a gente um pouco essa frase agora, Patrícia, que eu sei que vocês têm um programa de deixar a empresa digital, vocês têm um plano de consultoria, a Buffon Martins, que é muito legal, que é como transformar a empresa digitalizada, né, para uma empresa digital, né, com menos papel, com mais agilidade. Conta para a gente aí como é que é esse plano. Quando a gente pensa, a gente enxerga o digital, a gente precisa olhar ele de uma forma bem ampla, porque o ser o digital, ele envolve tecnologia, sim, mas não é só isso. A gente tem a impressão de que ser digital é ter um sistema, né? E o ser digital vai muito além. Então, sim ter tecnologia, é ter comportamento, né? Então, eu preciso estar conectado, ter essa questão da experiência que a gente falou. Isso também é ser digital e é ser conectado, né? E aí o conectado é essa questão que a gente falou do trabalhar em rede, do ter parceiros, do trabalhar em conjunto, do oferecer, né, algo completo, né? Tanto falando de equipe interna como falando de mercado, né? Então, ele passa por todas essas nuances, né? E não é só tecnologia. Quando a gente fala na questão de transformação digital, a impressão que dá é que é ter um sistema, gastar às vezes um dinheirão com um software e não adianta se o meu processo é todo burocrático, é travado, se as pessoas não têm autonomia para fazer as coisas, se elas têm medo, aí eu nunca vou conseguir, eu vou simplesmente ter um sistema. Né? Olha aí. Meu processo não vai. Gente, eu não sei quantos softwares tem dentro da minha empresa. Eu não sei. Eu vou olhar esse número, eu vou descobrir. Quantos softwares nós temos que eu pago que eu não sei? Não é só o de gestão, porque tem o de desenvolvimento, depois tem o de marketing, depois só o de marketing, agora entrou mais 3, 4. Eu digo, gente de Deus, né? Organizar o setor de TI é importante. Mas vamos voltar agora para uma coisa muito importante que a gente comentou. Tu falaste que em tempos de crise no telefone, para mim, eu sou um profissional sozinho, máximo uma secretária. Eu tenho que buscar parcerias. Por quê? Agora me explica por que eu tenho que buscar um parceiro. A gente, como eu comentei hoje, nós vivemos num mundo colaborativo que cada vez mais o acesso à informação é fácil, o acesso às pessoas é fácil, e aí a gente fica disputando forças, espaço, mercado, a gente divide forças
e muitas vezes ninguém sai com resultado ou o resultado mínimo. Então, no mundo atual de crise, esse mundo VUCA de muita agilidade, as coisas muito incertas, voláteis, é importante a gente trabalhar em conjunto, né? Seja uma empresa que eu entendia que um pouco como concorrente, por que a gente não pode trabalhar junto, né? Um profissional só não consegue atender todas as pessoas da sua cidade, né? Ou, sei lá, do seu estado, onde é que é a sua área de abrangência. Então, por que a gente não trabalhar juntos, né? Trabalhar juntos aqui um pouco serviços complementares, trabalhar junto com serviços que até são iguais, né? Mas que a gente possa ter uma combinação de atendimento, né? Então, a situação para se trabalhar diferente na crise é justamente a gente trabalhar junto, né? Então, com parceiros, com fornecedores, né? A gente se apoiar nessa estrutura toda é o que vai fazer com que eu consiga superar melhor a situação toda. Então, seja lá mesmo numa situação financeira, né? Ao invés de eu simplesmente matar meu fornecedor e dizer que eu não vou pagar ele, né? Por que a gente não se juntar também e pensar numa alternativa? Então, trabalhar em conjunto é justamente o caminho melhor para a gente conseguir sair dessa crise, né? E se apoiar em todos os sentidos. Preciso bater um papo com alguém, desabafar, preciso pensar numa forma de pagamento, preciso pensar numa forma de atendimento ao cliente, né? Trabalhar junto é justamente aí a melhor saída que eu enxergo desse cenário todo e que deve perdurar, não é só para agora, né? Isso é uma questão dos novos cenários e que para a gente realmente se manter no mercado precisa realmente trabalhar nesse novo formato. Olha só, gente, então, quem que eu posso trabalhar? Se eu sou esteticista, eu posso procurar um dentista, eu posso procurar um médico, um gineco, um cirurgião plástico, eu posso trabalhar junto com um farmacêutico, eu posso fazer parcerias com academias, né? Eu posso fazer parcerias com um nutricionista, né? A gente pode criar várias parcerias que podem vir dentro da clínica, trabalhar 1, 2 vezes por semana, e aí ganhar um pouco mais dessa troca dos pacientes, né? Entre um, apoiar o outro. Eu, por exemplo, adoraria ter uma clínica com gineco e dentista. Perfeito! Pronto, adoro, acho que tem tudo a ver. Né? Eu vou te dizer, eu como cliente, né, eu gosto muito de espaços onde eu posso fazer várias coisas no mesmo lugar, né? Então, eu tenho aonde eu faço meu pilates, eu tenho diversos serviços que eu vou lá no mesmo lugar e eu tenho todos os serviços lá naquele mesmo ambiente, né? É a praticidade do dia a dia, né? E aí todos ganham com isso, né? Ao invés de cada um disputando, cada um pagando o seu aluguel numa sala separada, tendo que fazer todo o seu trabalho, porque a gente não unir as forças, né? E aí a gente consegue um resultado melhor no conjunto. E aí traz também aquilo que tu falaste, profissionais de diferentes áreas têm uma visão diferente sobre o mesmo, então isso enriquece a empresa, né? Exatamente. Ó, o Flá está dizendo aqui as duas partes mais íntimas do corpo, né? A gineco e o dentista. Gente, tem tudo lábio, é tudo lábio igual, só não tem dente lá embaixo, né? Ai, minha vizinha linda, Fernanda, dentista também, tá aqui. Bora aqui embaixo, olha só. Devia subir aqui para ver a live comigo. Tendo ao vivo, mas à distância, então. É, isso aí. Mas que papo bom, olha só, estamos quase terminando, já foi quase 1 hora. Agora, considerações finais, Patrícia. Alguém tem alguma pergunta, gente? Olha, nós não ficamos conversando aqui, trazendo um monte de coisa, e o que o pessoal tem aí de dúvidas, o que sente no dia a dia, como é que vê aí as suas equipes. A secretária está feliz. Gente, a secretária pode ser uma maior vendedora de vocês. E é. Uhum. É a porta de entrada, né? Ela está vendendo agora, na hora da crise? Ela está motivada? Ela está alinhada com vocês? Está no telefone? Está pensando em ideias para crescer o negócio? Ou está deixando a bucha tudo com o dono que está aqui ouvindo a minha live essa hora, sozinho? Gente, vamos perguntar, não é isso? Dividir, né? Dividir o problema, né? Pedir ajuda também, né, Patrícia? A gente acha que às vezes a gente não pede ajuda, né? Eu falei disso ontem também. Né? Tem que pedir ajuda para a equipe.
E aqui, Cristiano, tu trouxe uma questão que é importante também, a comunicação transparente, né? Então, de o dono lá conversar com a secretária também, dizer, olha, o cenário não está legal para todo mundo, nós estamos pensando em alternativas, vamos nos ajudar nisso, né? Porque aqui um pouco a pessoa está lá apreensiva, não sabe se vende, se não vende, porque talvez ela pode ser demitida, ou ela não sabe o que vai ser o futuro, se vão fechar a clínica. Então, ter essa transparência nesse momento se faz ainda mais importante, né? Para realmente eu estar com a pessoa aí ativa dentro do que a gente precisa no negócio. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quem tem alta rotatividade, qual é a dica que você dá? Que tá errado, será? Primeiro é entender a rotatividade, né? E aí ela pode ter diversos caminhos. Primeiro, a escolha da pessoa, às vezes está lá no início, né? Então, por que eu escolhi aquele profissional? Depois, como eu tratei, lidei com ele durante esse período que ele teve na empresa, né? Então, se eu estou escutando, se eu estou conversando, como que está sendo as necessidades dele, né? E muitas vezes o que a pessoa quer também. Porque às vezes eu coloquei uma pessoa lá e ela, sei lá, quer outra carreira, é outro ambiente, né? E às vezes eu não identifiquei isso lá no início, vai me gerar uma rotatividade depois. Erro na contratação daí. Erro no RH mesmo, né? Exatamente, isso aí. Então, a gente tem até diversas frentes aí que se fala que o investimento que se faz na contratação é muito importante, porque a gente quer a pessoa para ontem, quer para ontem, e aí simplesmente bota o primeiro que aparece, e aí o teu custo depois, em ter treinado essa pessoa, em que um pouco atender mal um cliente, dar algum problema lá na sua atividade, e a consequência disso ser muito mais cara, é muito comum. Então, trabalhar bem a contratação é muito importante. E aí, trabalhar a contratação envolve, inclusive, trazer outras pessoas para o processo de escolha. Então, por que só o dono tem que fazer a seleção? Né? Por que talvez um colega não pode dar uma opinião também sobre o que achou da pessoa, fazer um bate-papo, conversar um pouquinho com ela, né? Então, são percepções diferentes para o candidato conhecer melhor a empresa e para a empresa também ter mais de uma percepção sobre aquela pessoa, se realmente tem aderência aí com o estilo da empresa, com o que se espera, né? Então, realmente o processo de contratação é importante. E a questão da rotatividade, ela tem causas diversas. Então, pode ser a contratação, pode ser a forma como as coisas estão acontecendo dentro da empresa, e às vezes pode ser coisas da pessoa mesmo, que ela tem outros objetivos de vida, quer outros caminhos, né? E aí tá indo por outra linha. Né? É verdade. Olha só, tem uma dica de um psicanalista e psiquiatra, que ele também fazia seleções para cargos altíssimos de executivos em empresas. E aí pediam para ele fazer o perfil. E ele não atendia no consultório. Ele pegava e ia sair para almoçar. Aqueles almoços longos, de 2 horas, num restaurante bacana, assim. E aí ele ficava observando tudo, desde como o cara tratava o garçom, como ele pedia. Né? Diz que tem até técnicas aí, né? Tu joga um copo de vinho no candidato, já combinado com o garçom, para ver como é que ele reage. Eu digo, gente, Deus, vi isso num curso. Eu digo, nossa senhora, né? Tem toda uma análise, né? Que a gente nem imagina que está passando. Mas na Tony Derme a gente faz também 2, 3 entrevistas, às vezes me chamam, né, para a segunda entrevista, e o próprio gestor fica olhando, poxa, na primeira vez ela foi melhor, na segunda eu já não gostei, ou vice-versa, né? Na segunda ela estava mais à vontade. Então é importante fazer, não precisa ser só ficar numa entrevista, né, Paty? Tu pode fazer 1, 2, teste, né? Um teste é bom. Investir tempo, porque contratar gente errado custa muito dinheiro. Tem que demitir, ou tem que sair, depois tem que recontratar. Quer dizer, é um caos para a empresa. Né? Então, e manter as pessoas que são boas. Uma mensagem final, que nós temos 2 minutos. Nossa, bom, a minha mensagem, então, é que a gente mantenha esses ambientes, então, saudáveis, né? Olhando para si, olhando para o outro, né? Tendo os cuidados, então, com o seu profissional e trabalhando muito a questão da escuta e das perguntas, né? As perguntas aí têm um poder que a gente não imagina,
né? E que a gente deixa muitas vezes aí escondido e aonde pode estar nosso processo de inovação, de melhoria, de entendimento e às vezes a solução de muita coisa, né? Então, as perguntas para mim aí é a chave da questão. E, gente, perguntando as frases corretas, a gente chega, sem sombra de dúvida, num lugar em que a gente pode ouvir essa música. Mas vou botar Handel. Acabamos a live em tempo. Ai, que pena, trancou minha música aqui. Acabamos a live em tempo. Gente, obrigado.